Preciso falar também sobre muros pichados no Palmeiras, repercussão bastante ruim da derrota em casa para o Corinthians. Vídeo de hoje do canal repercute essa informação e fala também sobre Juninho Capixaba. Pode ainda chegar ao Palmeiras? Lionel Messi fora do jogo contra a seleção brasileira. Para completar tudo sobre o sorteio da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar sobre a audiência de Palmeiras 0, Corinthians 1. Primeira partida final do Campeonato Paulista, disputada no último domingo. A Record está esfregando as mãos. É que a emissora paulista teve quase 23 pontos de média, contra 11 da TV Globo. Dá para dizer que a Record deitou e rolou na concorrente com o futebol. A audiência foi tão grande que chegaram a ter picos de 26 pontos. Detalhe importante, a permanência na primeira posição do ranking de audiência para a Record se manteve mesmo depois do futebol. Das 18 até a meia-noite, a Record liderou o horário, algo inimaginável se não fosse pelo futebol, o que mostra que o Campeonato Paulista vai muito bem, obrigado, especialmente nessa reta final. Preciso falar também sobre Bahia e Internacional, para mim os grandes azarados do sorteio na Libertadores da América. Nessa segunda-feira em Luque, na sede da Conmebol, a gente conheceu os grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Dá para dizer que os times brasileiros deram sorte, exceção ao Colorado e ao tricolor baiano, que caíram no mesmo grupo. Bora para a divisão dos grupos. Grupo A com o Botafogo. O Botafogo é bastante favorito ao lado do Estudiantes de La Plata, time argentino que investiu bastante, Universidade do Chile e Carabobo devem correr por fora. Flamengo aparece no grupo C e é o grande favorito a ser o líder. Imagino que a LDU deva ficar com a segunda colocação. Deportivo Táchira e Central Córdoba da Argentina correndo por fora. São Paulo está no grupo D, ao lado de Libertad, Tajeres e Aliança. Grupo bem mais equilibrado do que os outros, mas o São Paulo não precisa fazer grandes viagens nem deslocamentos, além de não jogar na altitude. Imagino o São Paulo classificado com Tajeres brigando pela segunda colocação. O grupo E tem Fortaleza, no mesmo grupo do Racing da Argentina, do Colo-Colo do Chile e do Atlético Bucaramanga. Imagino o Racing favorito, com o Fortaleza brigando pelo Colo-Colo, com o Colo-Colo pela segunda colocação. Grupo F de Nacional do Uruguai, Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional da Colômbia e Bahia. Esse para mim é o grupo da morte, o grupo mais complicado de todos. Os 4 times têm condição de se classificar. O Internacional ligeiramente favorito, o Atlético Nacional em franca recuperação, o Nacional do Uruguai que sempre joga de maneira muito forte e o Bahia que volta à fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos de idade. Dá para dizer ainda que o Palmeiras se deu muito bem na Libertadores da América. O Verdão no grupo G pega Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. O Palmeiras é talvez o maior favorito, a principal pontuação. Ele deve ser aquele time que mais soma pontos, se tudo correr dentro da normalidade. Hora de falar sobre a pressão no Palmeiras. Verdão amanheceu nesta terça-feira com muros pichados em sua sede social. Isso tudo é reflexo da derrota em casa para o Corinthians 1-0 na primeira partida final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena para se sagrar campeão ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Os muros da sede social do Palmeiras apresentavam os seguintes dizeres: agora é guerra, 100% Felipão e porco campeão. Os funcionários do Palmeiras trataram de apagar todas essas pichações a partir das 7 horas da manhã. Também queria contar para vocês que nas redes sociais o nível de descontentamento do torcedor com Abel Ferreira tem crescido de forma surpreendente. O Abel, que sempre foi unanimidade entre torcedores do Palmeiras, graças aos 10 títulos conquistados desde 2020, vem sofrendo muitas críticas. A alegação é de que o Palmeiras já não é mais competitivo como em outros tempos. E mesmo depois de um investimento recorde de 440 milhões de reais, o Palmeiras tem enfrentado enorme dificuldade em marcar gols contra times grandes. Contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o gol só aconteceu graças a um pênalti que não existiu. Contra o Corinthians, no primeiro jogo da final, também mais uma vez sem balançar as redes. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Abel. Você acha que o trabalho é ruim? Pensaria em troca ou manteria até dezembro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Lionel Messi. Excelente notícia para a seleção brasileira.
é que o maior craque de todos os tempos, pelo menos desde Pelé, não terá condição de enfrentar a seleção brasileira, não nessa terça, mas na próxima, em jogo marcado para a Argentina, válido pela 14ª rodada das eliminatórias. O Messi foi cortado da relação para os 2 próximos jogos da Argentina, tudo por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa. Ele acabou se contundindo nos Estados Unidos, onde defende o Inter Miami e não jogará pela Argentina nas 2 próximas partidas. Nada que vá alterar a situação da Argentina, líder de forma isolada das eliminatórias com 25 pontos. Quem vive uma situação mais delicada é a seleção brasileira, apenas a 5ª colocada com 18 pontos. São 7 pontos de desvantagem em relação aos hermanos. E aí, só mais uma curiosidade, Messi e Neymar. O duelo dos camisas 10, que são amigos, não vai acontecer na Argentina, assim como o Messi. O Neymar também foi cortado por causa de lesão. Bora te atualizar agora sobre uma notícia que surgiu na semana passada que envolve o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser trocado pelo lateral esquerdo Vanderlan. Entrei em contato com uma pessoa importante de um desses clubes, ela pediu para que eu não identificasse e ela assegurou que no mês de janeiro existiram conversas entre Palmeiras e Red Bull Bragantino por uma troca. Vanderlan iria para o Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba ficaria no Palmeiras, ambos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra estabelecida nos contratos. Juninho mais velho que o Vanderlan, 27 anos, o lateral esquerdo do Palmeiras tem 22. Pro Red Bull Bragantino seria um baita negócio. Você pega um jogador mais jovem, com potencial de venda para o exterior e se livra de um atleta que já viveu bons momentos no Red Bull Bragantino, mas que tem um dia a dia bem complicado. Juninho Capixaba, daqueles que quer se impor a todo custo, que já arranjou algumas desavenças até com diretoria, não seria uma saída triste ou lamentável por parte do Red Bull Bragantino. Mas, no fim das contas, por opção do Palmeiras, o negócio acabou melando. E já nem se fala sobre essa alternativa há algumas semanas, acordo que não tem mais chance de acontecer. Red Bull Bragantino e Palmeiras têm feito uma série de negociações. O John foi comprado do Red Bull Bragantino pelo Red Bull Bragantino junto ao Palmeiras e vai muito bem ao camisa 10, mas recentemente o Fabinho foi adquirido em definitivo pelo Red Bull junto ao Palmeiras, 2,5 milhões de euros por 50%, enquanto o Palmeiras comprou Lucas Evangelista do Red Bull por 4 milhões de euros. Quero te contar agora que 140 clubes espalhados pelo Brasil já fecharam suas portas depois dos campeonatos estaduais. A gente está no mês 3, ainda restam 9 meses e meio para que o ano de 2025 termine, mas todos esses times já não têm mais atividade. Eles não têm divisão nacional para disputar e nem competições dentro dos seus próprios estados, uma verdadeira tragédia do ponto de vista futebolístico, levando em consideração que cada um desses clubes tivesse 30 jogadores durante a disputa dos estaduais, a gente está falando de mais ou menos 4.200 jogadores desempregados. Vamos colocar mais 20 funcionários, entre membros de comissão técnica, auxiliares, massagistas, roupeiros. Tô colocando 20 e é pouco, mas vamos somar esses 20 aos 30 atletas de cada clube desempregados. A gente está falando de um extrato, de uma amostragem de 7.000 pessoas ligadas ao mundo do futebol que estão desempregadas e vão precisar tentar se reempregar em times que disputam as 4 divisões nacionais ou então em clubes que ainda têm competições dos próprios estados. Só para citar um exemplo, em São Paulo a disputa da Copa Paulista, que reúne clubes sem divisão nacional. Isso só reforça a necessidade urgente de a CBF, que tem um caminhão de dinheiro, começar a criar mais divisões do futebol brasileiro. A Série E, a Série F, a Série G e por aí vai. Ou você pensa diferente, se você tem alguma solução, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Já a torcida do Palmeiras flagrou uma curtida do zagueiro Benedetti em post que pedia a saída do goleiro Everton. Benedetti depois desfez essa curtida, mas o print é eterno e criou-se essa polêmica. Preciso te atualizar agora sobre a Globo, a emissora carioca que vai transmitir a Libertadores da América toma uma decisão polêmica em relação à transmissão dos jogos da Libertadores da América. Já foi divulgado todas as datas e também quem vai fazer a transmissão de cada um dos jogos. E a emissora decidiu por ignorar Bahia, Fortaleza e Internacional. Nenhum desses 3 times, Bahia, Fortaleza e Internacional, terá partidas transmitidas na TV aberta. Eles vão ficar restritos à Disney Plus e também ao Paramount Plus. A Disney em parceria com a ESPN e a Paramount, que é um serviço de TV fechado.
Já a Globo vai exibir 3 partidas do São Paulo, 3 partidas do Palmeiras, 3 partidas do Flamengo e outras 3 partidas do Botafogo. Importante lembrar que o regulamento não permite que a emissora transmita mais do que 3 jogos de uma mesma equipe. Então a Globo fez de tudo para transmitir as partidas dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro, ignorando os demais. A ESPN e Disney vai transmitir 4 dos 6 jogos do Inter, outros 2 no Paramount Plus. Já em relação ao Bahia e Fortaleza, vai haver um equilíbrio, 3 partidas na ESPN e Disney Plus, mais 3 partidas no Paramount Plus. O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira e trouxe boas e más notícias na preparação para a segunda final do Paulistão contra o Corinthians. A academia de futebol teve movimentação intensa, com Lucas Evangelista realizando seu primeiro treino com o elenco, enquanto Maurício iniciou a transição física após cirurgia no ombro e já integra parte das atividades com o grupo. Por outro lado, a lesão de Marcos Rocha na coxa ligou o sinal de alerta e o lateral iniciou o tratamento, sendo dúvida para a grande decisão. O Verdão precisa vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena no dia 27 de março para ser campeão sem a necessidade dos pênaltis, e o foco agora é recuperar peças e ajustar o time para esse confronto decisivo. Maurício, que vinha sendo o artilheiro do Palmeiras na temporada antes de se lesionar, já volta a sonhar com a possibilidade de estar à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima. No treino de hoje, ele participou como coringa, função que exige menos contato físico, mas já mostra uma evolução significativa na sua recuperação. Com mais uma semana de preparação pela frente, o meia-atacante pode surpreender e ser o grande reforço do Verdão para encarar o maior rival. Enquanto isso, Marcos Rocha preocupa. Após sair ainda no primeiro tempo da primeira final contra o Corinthians, exames confirmaram lesão na coxa esquerda, e agora o lateral corre contra o tempo para tentar se recuperar. Com Mike como provável substituto, a comissão técnica já começa a trabalhar alternativas para suprir essa ausência. Já Lucas Evangelista, recém-chegado do Red Bull Bragantino, treinou com o grupo pela primeira vez, mas não pode ser inscrito no Paulistão, pois já atuou na competição pelo ex-clube. O meio-campista vem como reforço para a temporada, especialmente pensando na estreia do Brasileirão, no dia 30 de março, e no início da Libertadores, em 3 de abril. A expectativa é que ele ganhe ritmo com os treinos e se torne uma peça importante no elenco a partir das próximas semanas. Outra novidade foi o retorno do jovem Luigi, que se reapresentou após a disputa da Libertadores Sub-20 já retomou os trabalhos com o elenco profissional, sendo opção para Abel no restante do ano. Enquanto isso, o foco total é no derby, com Palmeiras se preparando para buscar a virada e levantar mais uma taça estadual.